É que a gente estava tentando uma outra forma, mas não deu certo, né? Yes. Tem que ser dessa forma mesmo. Isso agora está apresentando toda a tua tela, tá, Jaque? Beleza, então? Beleza. Então tá. Então, o objetivo, então, dessa audiência, né, a prestação de contas, então, referente a 2020. Então, nós vamos dar uns breves relatos, assim, sobre a equipe, o que a gente está fazendo, né, de ações realizadas, que é o Progestão, compensação previdenciária, movimentação de recursos e perspectivas para 2021. Bom, como eu tinha iniciado antes, mas no fim acabou passando essa situação, conforme as pessoas quiserem, né, tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário, pode ir fazendo durante a apresentação. E é justamente, né, com esse intuito, ou se quiser depois no final também, vai ser aberto espaço, né, para a pessoa questionar, falar, tirar alguma dúvida. Então, o nosso objetivo, né, como eu falei, dessa audiência pública, né, é justamente para atender a nossa própria lei que fala a respeito de transparência, de relatório de gestão, repassar para todo mundo de que forma que estamos trabalhando e os resultados que nós estamos atingindo. Então, é o artigo 22 da nossa lei complementar 41/2014, que regulamenta todo o nosso instituto. Então, o Instituto, ele é uma autarquia, né? Então, ele é totalmente, ele é separado, né? Tem autonomia, então, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo. Então, ele trabalha de forma com independência, né? Orçamentária, financeira. Então, a gente realmente segue toda a legislação referente à questão de previdência. Então, tanto com o Tribunal de Contas, com a Secretaria de Previdência e toda a normatização, né, no caso que eles fazem no decorrer da Constituição Federal e do Tribunal de Contas também. Então, ela é regulamentada pela Lei 70 de 97 e ela foi alterada, então, de forma, assim, total, que foi refeita, então, a Lei Complementar 41/2014. Então, tinha sido constituída pela Lei 51 e depois foi feita uma nova, né, com atualização em 2014. O IPES, então, ele segue totalmente, né, a legislação e nós temos os nossos colaboradores, que constituem a equipe do Instituto, né, que é o diretor executivo, que é o gestor, né, e temos o contador, o tesoureiro e um agente administrativo. Então, é essa equipe que trabalha efetivamente aqui no Instituto. E fora desses, nós temos os nossos conselheiros, né, que nos ajudam na gestão, e nós temos o conselho administrativo, que é composto por 9 pessoas, daí o conselho fiscal, que é por 5, e temos o comitê de investimento, que também são compostos por 5 conselheiros. Então, toda essa equipe, no caso, que ajuda na gestão do Instituto, então não é só a gestora, né? Então, tem toda essa equipe que dá subsídio, né, para o gestor poder tomar as providências, atitudes ou algumas decisões. Algumas ações que foram realizadas, né? O IPES, no ano passado, nós aderimos ao programa Progestão, que é um programa da Previdência Federal, né? Que é abrangida para todos os estados e os municípios. E esse programa Progestão é justamente para que todos os institutos proporcionem maiores controles, né, tanto dos seus ativos ou do passivo ativo, né, tudo que a gente tem direito, né, de receber, os passivos que a gente tem que pagar, para dar transparência, ter efetividade, realmente maiores resultados. Então, é toda uma situação de controles que vão ser implementados no Instituto. E nós aderimos no ano passado e no início desse ano nós iniciamos a implantação. Então, até no mês de agosto, por aí, nós pretendemos estar com todo o programa já implantado, daí nós vamos fazer a nossa certificação, daí vai ser contratado uma empresa de auditoria, que são 3 empresas só no Brasil que fazem esse tipo de serviço,
Eles vão fazer uma auditoria para ver se nós estamos adequados totalmente, né, dentro de todas as regras, as metas desse programa de progestão. Se nós tivermos, aí nós vamos receber a nossa certificação no nível 1. E através dessa certificação é justamente para demonstrar tanto para a sociedade quanto para os servidores que o Instituto está fazendo todo o seu trabalho dentro de todas as regras realmente que a Previdência exige. Né? Então, vai ser uma certificação muito boa para o nosso Instituto, vai ser uma segurança para nós, que nós vamos saber que nós estamos trabalhando da forma correta como a legislação solicita, né, institui. Uma outra situação que nós fizemos também foi a compensação previdenciária. O ano passado, começou toda uma mudança, que foi instituído esse Comprev. A partir desse ano, é um novo sistema, é uma nova metodologia, e nós implantamos várias aposentadorias, vários processos que estavam parados, justamente por causa da Previdência mesmo, do INSS, que eles estavam com poucos servidores, o sistema deles também estava muito ultrapassado, então agora foi tudo mudado, atualizado, então iniciou esse novo Comprev, esse novo sistema, e nós conseguimos então implantar vários processos que estavam parados, nós protocolamos, e no ano de 2020 nós conseguimos já uma compensação previdenciária bem estressante, né? Deu 725 mil reais. Então, foram vários processos que nós conseguimos receber, que estavam todos parados de anos anteriores, né? E que nesse exercício, então, nós conseguimos receber uma parte e agora, mensalmente, a gente vai continuar recebendo dessas pessoas, né? Que já se aposentaram e que numa época contribuíram para o INSS, mas elas se aposentaram no IPES. Então, essa compensação é justamente a gente solicitou, então, que o INSS devolvesse para o Instituto, para o IPES, esses anos, vamos dizer, de contribuição que esse servidor aposentado contribuiu e que agora o IPES é que está pagando o seu benefício. Então, isso que é compensação previdenciária. Então, nós temos 93 aposentados e destes, cerca de 80, então, tem o direito da compensação, que é o que a gente está conseguindo agora receber. Então, foi um montante expressivo, né? Então, foi uma conquista que nós conseguimos e agora, com esse novo sistema, a gente está conseguindo implementar. Então, assim que a pessoa se aposenta, a gente já consegue dar esse protocolo, né, para essa entrada, para que a gente já receba, já comece a receber, né, esse direito, vamos dizer, esse ativo que a gente tem para receber do INSS. E a partir agora de 2021 também vai iniciar a compensação previdenciária entre todos os institutos do Brasil, que são 1.241 institutos de previdência. Então, em qualquer instituto que algum servidor que se aposenta já trabalhou, em algum município que tenha institutos de previdência, a gente vai conseguir solicitar a partir desse ano essa compensação entre os institutos de previdência também, que antes era só entre nós e o INSS, e agora, a partir desse novo sistema, desse Comprev, né, novo, agora a gente vai conseguir também a compensação entre todos os RPPS, que são esses 1.241. Então, vai ser um trabalho legal, efetivo, e todos os institutos vão ganhar com isso, né, porque é um recurso que acaba ficando lá, e nós temos que custear a aposentadoria, né, e sendo que esse recurso foi contribuído para outro instituto. Então, isso vai ajudar bastante, né, para todos os que tenham essa compensação com outros RPPS. O impacto da reforma previdenciária. O ano passado, né, então, iniciou, nós tivemos a emenda constitucional 103, aprovada lá no final de 2019. Em 2020, tinha que ter sido
atualizada a questão da alíquota do servidor e que não foi aprovado o ano passado, né? Então ficou em aberto até o nosso CRP aqui do Instituto, ele foi bloqueado, né? Porque ele venceu dia 1º dia 2 de janeiro desse ano. Então, daí o município teve que encaminhar novamente o projeto de lei para a Câmara, né, a respeito da alíquota do servidor, para se adequar à Constituição Federal. Foi aprovado em fevereiro, então agora nós já estamos adequados à Constituição Federal, o nosso CRP já foi atualizado, já foi liberado, então, já está aprovado a nova alíquota de 14% para os servidores. Foi aprovado dia 5 de fevereiro, e como nós temos a questão da noventena, que é constitucional, né? Então, sempre quando se aumenta uma alíquota do servidor, então tem a questão da noventena, tem que esperar 90 dias para que ela seja aplicada. Então, essa alíquota de 14%, ela vai ser implementada somente na folha de maio. Então, a partir de maio que vai ser essa nova alíquota, então, para os servidores. Então, ainda em março e abril ainda vai continuar os 11%. Aqui nós já vamos entrar na questão da avaliação atuarial. Esse slide aqui é ainda referente à avaliação atuarial do exercício de 2019. Por que isso? Tanto que aqui está falando o cenário inicial de 2020. Porque a avaliação atuarial de 2020, ela ainda está sendo elaborada. Os atuários têm até no mês de julho para encaminhar para a Secretaria de Previdência. Então, eles ainda estão trabalhando, não está totalmente terminado. Então, nós não temos os arquivos, vamos dizer. Então, esse slide aqui, então, é referente à avaliação de 2019, que aqui demonstra a alíquota do patronal, que é de 15,39, que nós tínhamos 23 pensionistas, 523 ativos e 86 aposentados. Os ativos aqui praticamente continuam o mesmo, só os aposentados e pensionistas, que mais para frente eu vou demonstrar para vocês, é que teve uma ou outra alteração, acho que aqui até 2. Mas a porcentagem dos servidores continua a mesma, né, que é 11% ainda, que vai ser só a partir de maio. Aqui é só uma demonstração de que o ativo financeiro que nós tínhamos lá no início de 2020, né, era de 94.800.000, e a alíquota suplementar, que é essa daqui, que é uma amortização, é uma alíquota que a prefeitura recolhe, tanto a prefeitura quanto a Câmara recolhe a mais, além desses 15,39, a prefeitura recolhe um valor, hoje nós estamos com 15%, né, a mais, para amortizar esse déficit que nós temos, o nosso instituto tem o déficit atuarial. Então, é referente a essa alíquota suplementar, então é justamente para amortizar esse nosso déficit. E mesmo com essa alíquota suplementar, ainda a avaliação atuarial ainda foi detectada ainda com um déficit de 12.500.000. O que seria esse déficit atuarial? A forma de se calcular uma avaliação atuarial é dentro de 75 anos. Então, o atuário, que é um técnico, um profissional, que ele tem toda a técnica, né, para se calcular isso, e tem a portaria 464, que é do Ministério da Economia, ela normatiza todo o passo a passo de como que se faz a elaboração dessa avaliação atuarial. E dentro dessa avaliação atuarial, então, eles analisam a folha que nós temos hoje, a forma, a idade, o tempo de contribuição de cada um, é analisado toda a situação de cada servidor. E como que vai estar daqui a 75 anos, tanto as receitas que nós vamos receber de 75 anos, quanto as despesas. E do jeito, da forma como está hoje, o cálculo que se tinha, então, é esse, que
No decorrer, se não tiver nenhuma alteração da legislação, em 75 anos o Instituto teria um déficit de 12 milhões e 500. Então, por isso que a gente fala que tem um déficit atuarial, que é a contagem desses 75 anos. Não é um déficit financeiro, não é o que a gente tem no banco hoje. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Hoje, nós estamos com uma situação financeira boa, porque o nosso instituto, o que ele recebe mensalmente, a gente não gasta, vamos dizer, a metade do valor que entra de receita para a gente custear os benefícios que a gente tem hoje. Então, financeiramente, a gente está bem, a gente tem um recurso bom guardado no banco, todo investido, né, em fundos de investimentos para poder render mais e ajudar a amortizar também esse déficit atuarial. Então, aqui também é só uma tabela para a gente ver como que está a estatística do nosso segurado, né? Então, a gente tinha 632 segurados, tanto ativos, inativos e pensionistas. A maioria dos nossos segurados são sexo feminino. Então, nós temos 368 do sexo feminino e 155 do masculino. Perante a questão atuarial, o feminino acaba, vamos dizer, para a questão atuarial, acaba aumentando, porque a mulher, ela se aposenta 5 anos antes que o masculino. Então, como a maioria dos nossos servidores são femininos, isso também é uma situação do nosso instituto que acaba agravando, vamos dizer, né, a nossa situação do nosso déficit. Mas, é só para destacar, né, essa situação, mas é lógico que tem todo o plano justamente para isso, né, para se cobrir essa situação desse déficit. Mas uma das situações que também que acaba aumentando um pouco mais, vamos dizer, o nosso déficit seria a questão tanto do sexo, que nós temos mais feminino do que masculino, quanto também a questão da idade dos servidores. O nosso instituto aqui também, o nosso município, a maioria já são de idade, assim, acima, vamos dizer, entre 30 e 40 anos. Já são poucos que são mais jovens. Então, tudo isso também acaba, vamos dizer, piorando, né? Aumentando essa questão do nosso déficit, né? Então, por isso que tem que ser estudado, avaliado. Anualmente, a gente faz essa avaliação atuarial para a gente ver como que está, se realmente tem que ter alguma mudança, qual o programa que a gente tem que fazer para melhorar, e é dessa forma, né? É uma exigência que se faça pelo menos uma vez por ano. A gente sempre faz com base na folha de setembro, né? Então, no mês de setembro, a gente vai iniciar outra que já seria de 2021, e assim sucessivamente. Dessa forma, a gente vai acompanhando anualmente para ver de que forma que está andando, se está melhorando ou se está piorando, o que vai ter que fazer para se diminuir esse déficit e tudo mais. Então, é para isso que serve essa avaliação atuarial. Aqui é um gráfico também, só para demonstrar, né, em quantidades, né, que nós estamos com 54%, né, dos ativos não professores, e nós estamos com 29% dos nossos ativos são professores. Aqui já dá para se ver o quanto que nós estamos, a questão da falta do concurso público, que a gente sabe que praticamente a metade dos servidores são do magistério, né? Só que efetivos hoje está desta forma o nosso quadro, então, porque falta a questão do concurso público. Assim que tiver, então, esses números aqui já vão mudar para a próxima avaliação, assim que tiver o concurso público. Então, hoje está desta forma, 13% são aposentados e 4% são pensionistas. Aqui é só para demonstrar o quanto que está evoluindo a questão dos benefícios de aposentadoria. Anos anteriores, seria até 2017, a gente estava com 75 aposentados, 20 pensionistas, que no total dava 95. Em 2018, a gente já passou para 78 aposentados, 21 pensionistas, no total 99. 2019 já foi para 85 aposentados, 23 pensionistas, total 108. E 2020 nós fechamos com 93 aposentados, 26 pensionistas,
total 119. Então, ó, de 2017 para 2020, olha a diferença. Então, eram 95 benefícios que o Instituto custeava, e hoje, em 3 anos depois, nós já estamos com 119. Então, essa evolução agora, ela é bem acentuada, justamente como eu estava falando, porque nós temos bastante servidores que já estão na fase de aposentadoria. Então, iniciou realmente em 2019 essa alavancagem de servidores que estão se aposentando, que já têm até período de se aposentar, mas não querem, e tem muitos que já vão implementar agora nos próximos anos. Então, nós vamos evoluir bastante para 2021. Também já temos várias pessoas que já estão implementando, que já estão vindo aqui procurar, se informar. Então, assim, daqui ainda uns 5 anos, nós vamos ter essa evolução na questão dos benefícios, então, custeados pelo Instituto. Então, aqui embaixo é só um gráfico, né, desses números que estão aqui em cima. Aqui é só na questão do gráfico em relação ao sexo feminino e masculino, né? Então, nós temos 71% dos servidores aqui são feminino e 29% masculino. Então, como eu falei, isso também é uma situação que acaba também influenciando na nossa avaliação atuarial. Aqui a distribuição, então, por faixa etária, como eu tinha falado, então nós temos 43 servidores estão até 30 anos, de 31 a 40, 170, de 41 a 50, 181, de 51 a 60, 135, de 61 a 70, 71 servidores, de 71 a 80, 24, e de mais de 80 anos são 8. Então, essa distribuição aqui de faixa etária, dá para a gente avaliar bem, então, quanto que nós temos, assim, os servidores mais jovens são de pouca quantidade, né, só 43. E nessa faixa de 51 a 60 anos, que a grande maioria acaba se aposentando, que mulher seria com 55 anos, né, e o homem com 60. Então, nós estamos nessa faixa aqui, por isso que eu falei que nesses próximos anos nós vamos ter bastante benefício. Não necessariamente que vai se aposentar com 55, porque às vezes a pessoa não tem o tempo de contribuição, tem que trabalhar um pouco mais. Ou, às vezes, até menos, se for professora, é com 50 anos, né? Então, tudo isso influencia. Então, essa questão aqui da faixa etária dos nossos servidores também é uma situação que acaba influenciando bastante para o nosso Instituto de Previdência. Então, esperamos que com o novo concurso também isso acaba melhorando, né? E, de preferência, né, tomara que entre também, se entrar pessoas de faixa etária um pouco mais jovem, isso também vai ajudar na questão da avaliação atuarial, né? Então, tudo vai depender dos servidores que vão entrar, se já vão entrar com a faixa etária, né, bem jovem ou não. Então, isso também acaba influenciando, é só para demonstrar para vocês, né, o que é que acaba influenciando na questão da nossa avaliação atuarial. Em 2020, né, então aqui houve um superávit financeiro, né, de 15 milhões, então é um bom rendimento, né, mas mesmo assim a gente tem que verificar toda essa questão, como eu falei, da questão da faixa etária, questão de tempo de contribuição da pessoa, de cada servidor, tudo isso acaba influenciando na questão da avaliação, na questão de aumento ou da diminuição do déficit atuarial. Então, não adianta também a gente só pensar, arrecadou bastante, nós estamos super bem. Sim, graças a Deus estamos, mas nós temos que fazer essa outra parte, que é a questão da gente tentar, né, cada vez mais, que é a função do comitê de investimento, é a gente tentar arrecadar o melhor possível nos investimentos, né, e na questão também do concurso público, da cobrança, porque isso é uma situação que influencia, sim, diretamente na questão da saúde atuarial do Instituto. Então, isso é uma das principais situações, metas, né, que o Instituto tem que batalhar junto
ao município é a questão, então, do concurso público. Então, em 2020, né, se dividir, então, nós tínhamos 632 segurados ativos para 119 segurados inativos. Então, isso dá 5,31 segurados ativos estão contribuindo para cada inativo, né? A tendência, então, é o aumento do número dos inativos. Então, isso é que demonstrou na avaliação atuarial, é para a gente ver ali a quantidade. Então, tudo isso acaba influenciando diretamente, né, no andamento da situação atuarial do nosso instituto. Então, é por isso que a gente tem que tentar, ao máximo, quanto antes, a gente conseguir esse concurso, porque nós temos a previsão dos próximos 5 anos, nós temos vários benefícios de aposentadoria, né? E se não entrar outros servidores ativos no lugar para poder contribuir, né, para custear, então cada vez vai aumentando o nosso déficit atuarial, justamente por causa dessa situação, né? Se cada vez esse número aqui diminuir, então cada vez o nosso déficit vai aumentar. Então, por isso que a gente tem que tentar, né, o quanto antes essa questão do concurso público, para a gente poder melhorar essa situação nas avaliações atuariais futuras. Então, o que seria, então, essa avaliação atuarial, né? Então, é um estudo, né, que o atuário faz, ele leva em consideração, né, toda a situação de todos os servidores, então, a idade dele, o tempo que ele contribuiu, se é homem, se é mulher, então, tudo isso é levado em consideração. E essa avaliação atuarial, ela faz uma provisão matemática, né, que seria isso daí? É uma previsão de quanto que o Instituto vai receber, que ele vai ter de receita durante, como eu falei, de 75 anos, e quanto que ele vai ter de despesa nesses 75 anos. Aí, comparando um com o outro, e mais o que a gente tem hoje em dia no banco, então, essa que é a provisão matemática que os atuários fazem para verificar se realmente o Instituto tem um déficit atuarial ou não. Então, é desta forma que eles analisam, né, seguindo aquela portaria que eu falei, 464, do Ministério da Economia, né, que foi instituída justamente a partir do ano passado. Então, houve toda essa normatização, essa diferenciação, né, na forma de se calcular. Então, eles têm que seguir rigorosamente essa portaria, porque depois o INSS tem os seus auditores, né, os atuários auditores, que vão auditar essa avaliação para ver se realmente está de acordo com a legislação. Se não tiver, daí o atuário que vai responder, né, porque daí ele é quem fez errado, porque ele que é o técnico, né, para isso. Essa avaliação atuarial, então, como eu falei, ela é elaborada a partir dos dados estatísticos, né, dos nossos servidores, e leva em consideração a taxa de mortalidade, sobrevida, que hoje em dia também as pessoas estão vivendo mais, né, a taxa de invalidez também. Então, se os nossos servidores têm bastante essa taxa nossa de invalidez aqui dos nossos servidores, eles olham assim, de todos os anos anteriores, então é levado em consideração também acidente de trabalho, né? Então, a questão do retorno, né, dos nossos investimentos. Então, assim, é analisado N situações para se chegar nesses dados que eu falei. Então, é realmente um estudo bem minucioso. Então, desde setembro, de outubro, né, no caso, nós já repassamos para o atuário, eles já estão elaborando, estão vendo, fazendo relatórios, fazendo pareceres. Então, é um serviço bem detalhista, né? Então, é muito rigoroso e é muito técnico. Então, só um atuário mesmo para poder ter toda essa metodologia, vamos dizer, da elaboração de uma avaliação atuarial. Aqui já é a respeito das nossas receitas e despesas, né, de que nós tivemos nos últimos 3 anos, no último triênio. Então, em 2018, nós arrecadamos 15.395.000 e a nossa despesa foi de 4.736.
Então, nós tivemos um superávit de 10.659.000. Em 2019, nós tivemos uma receita de 23.291.527 e tivemos uma despesa de 5.578. Então, nós tivemos um superávit de 17 milhões. No ano de 2019, foi um ano muito bom no mercado financeiro. Então, nós conseguimos arrecadar o ano de 2019, 13 milhões só de remuneração dos nossos investimentos. Então, foi um ano muito bom, nós tivemos uma rentabilidade muito boa, tanto que aqui já dá para se perceber, né, que a receita de 2018 era de 15 milhões e de 2019 já foi para 23, sendo que as alíquotas, né, de contribuição tanto do servidor quanto do patronal, né, no caso, foram as mesmas, né, então dá para se perceber o quanto que teve de remuneração. Já em 2020, já justamente por causa da pandemia, que começou ali em março, né, de 2020, o mercado financeiro, assim, sofreu muito mundialmente, né, não foi só aqui no Brasil, então nós já tivemos uma rentabilidade bem baixa, em vista dos outros anos, né, lógico, então nós tivemos uma rentabilidade no ano de remuneração, né, dos nossos investimentos, em 2020, foi de 7 milhões, em contrapartida, em 2019, foi de 13. Então, essa foi a questão, né, de ter uma queda, vamos dizer, da nossa receita de 2020. Mas, assim, é uma situação que não tinha, né, o que se fazer, porque foi uma questão de todas as bolsas do mundo, né, mundial, no caso, que caiu, que decaiu, então, assim, não tinha o que se fazer, porque até a renda fixa estava dando negativo, então, assim, nós ficamos estáticos, né, porque realmente a gente tinha que esperar passar toda essa crise, vamos dizer, daí durante alguns meses foi uma rentabilidade melhor, outras foram piores, mas aí no final do ano, novembro e dezembro, recuperou um pouco também, então, acabamos fechando o ano não atingindo a meta atuarial, mas nós tivemos ainda uma rentabilidade boa, inclusive até referente a outros institutos, a nossa rentabilidade até foi maior, né, porque nós estamos seguindo bem rigorosamente tudo o que a nossa assessoria financeira está recomendando, então, assim, nós conseguimos uma rentabilidade boa devido à circunstância em que a gente estava, mas ainda foi muito boa. A nossa despesa foi de 5.645.000, então o nosso superávit foi de 15.590.000. Então, apesar de toda a questão da pandemia, mesmo assim, ainda nós tivemos um superávit muito bom ainda, que ajudou bastante, né? Aqui é a evolução do resultado das provisões matemáticas que as avaliações atuariais fornecem, e é o que a gente tem que lançar no balanço do Instituto também. Então, em 2018, então, isso aqui são todos os dados que eles fazem, né? Só para destacar aqui uns pontos. Esse ativo garantidor é o que a gente tinha no banco, né, no fechamento do ano. Então, em 2018 era de 77.828.000. A previsão, essa provisão de benefícios concedidos de 45 milhões é dentro de 75 anos, como eu falei. Era de 45 milhões. A provisão de benefícios ainda conceder todos os que nós vamos conceder dentro de 75 anos, de 100 milhões. O plano de amortização, que é o que eles pagam de alíquota suplementar, de 71.993.000. Ai, passei aqui, desculpa. Então, o resultado atuarial aqui foi zerado, porque em 2018 foi a mudança da portaria da forma de se elaborar a avaliação atuarial. Até nesse ano teve, vamos dizer, um superávit, né, de 4 milhões. Mas no outro ano, como mudou toda a questão da metodologia, já passou para um déficit de 12 milhões, justamente por causa da forma de se fazer essa avaliação atuarial, que agora é mais criteriosa, para realmente chegar no ponto mais transparente, mais exato, vamos dizer, do que realmente o Instituto vai precisar para poder custear todos os benefícios dentro de 75 anos.
Então, foi mais criterioso, por isso que teve essa mudança de um ano para o outro também, da questão do resultado atuarial. Em 2019, nós fechamos o ano com 94.795 nos investimentos, a provisão, então, de benefícios concedidos, né, seria de 45.791. Esse é do valor de tudo que a gente já concedeu até hoje, a quanto que nós vamos gastar em 75 anos. A provisão de benefícios a conceder, esse a conceder, então, é o que a gente vai ainda conceder de aposentadorias ou pensões dentro de 75 anos. Então, 164.214. O plano de amortização, a alíquota suplementar, 102.732, que é para custear o nosso déficit, né? E mesmo com esse plano de amortização de 102 milhões, mesmo assim a gente ainda fica com um déficit atuarial de 12.470. Então, isso demonstra que, pela avaliação aqui, seria daqui 40 anos, o Instituto já não teria recurso para custear os benefícios se não for tomada alguma providência. Então, o que eu comentei, que o principal seria agora é a questão do concurso público, que vai aumentar, então, a contribuição, né, dos servidores ativos, e também uma situação que vai agora começar a amenizar também essa situação é que aumentou também a alíquota do servidor, né, de 11% para 14%, então, a partir de 2021 vai começar, não vai dar, porque vai ser a partir de maio, né, então também é uma outra situação que vai contribuir para diminuir esse déficit. E a questão da urgência, então, do quanto antes a gente conseguir efetuar a questão do concurso público. Esse fechamento de 2020 é a provisão matemática do que o atuário nos repassou para a gente implementar ali no nosso balanço atuarial, né? Só nós não estamos com toda a avaliação atuarial feita, né? Eles ainda não nos entregaram, mas essa provisão eles já entregaram dentro da folha de setembro de 2020, que é o que a gente lançou, então, no nosso balanço aqui do Instituto. Fechamos o ano, então, com 109.219 de investimentos, os benefícios, então, concedidos, 55.569, os benefícios a conceder, 180.248, o plano de amortização, 116.047. Então, para esse ano de 2020, acabou diminuindo a questão do déficit atuarial, que passou para 10.550. Aqui vale destacar uma das situações que acabou também ajudando nessa questão, apesar de a gente não ter tido ainda o concurso público, uma das situações foi a questão do nosso censo previdenciário, que nós fizemos o ano passado, porque antes, como a gente não tinha um censo oficial, que eram com arquivos vindo realmente do INSS, eram que os servidores acabavam nos fornecendo, então, como a gente não tinha esse censo oficial, então os atuários tinham que fazer por estimativa. Como o ano passado nós fizemos esse censo, apesar de não termos atingido 100%, ainda faltaram 34 servidores para fazer esse censo, que é uma das metas desse ano também, eu tentar diminuir, né, de conseguir, pelo menos de alguns servidores a mais, porque quanto mais a gente atingir a meta de 100%, mais real vai ser a nossa avaliação atuarial, né? Então, aqui nós temos também a questão da compensação previdenciária, ó, que é o que aumentou bastante. Então, em 2019, a gente tinha uma previsão de 2.326, e para 2020 já foi para 10.647. Tudo isso foi justamente por causa do nosso censo previdenciário, que daí a avaliação atuarial já foi efetuada dentro da nossa realidade, não em cima de uma probabilidade, que como a gente não tinha, era em cima de previsões, e hoje não. Então, de 2020 já foi feita em cima realmente do nosso censo previdenciário, então isso ajudou bastante. Então, nós fechamos, então, no ano, né, então, com 10.550.
Então, provavelmente, né, para os próximos exercícios, esperamos, tudo vai depender também, né, da nossa rentabilidade, ou N situações que acabam influenciando, mas, assim, a gente tendo essa questão da compensação, que a gente já vai conseguir arrecadar um pouco mais, e a questão também da alíquota do servidor, então, esperamos, e se a gente conseguir fazer o nosso concurso, então, para que no próximo ano a gente já comece, né, a diminuir essa questão do nosso déficit, né, uma das metas, né, que o Instituto tem, que a gente consiga diminuir esse déficit atuarial. Aqui é a taxa nossa de administração, que é um valor, então, que o município repassa para a gente custear as despesas aqui do Instituto. Então, a receita foi de 361 mil no ano, a despesa foi de 127, então sobrou 234. Esse valor que sobra, a gente está fazendo uma poupança, um fundo, porque nós pretendemos futuramente ter o quadro de servidores aqui do Instituto mesmo, o concurso público do Instituto. Por quê? Hoje, nós, como eu tinha demonstrado ali antes, a equipe do diretor, uma contadora, um tesoureiro e um agente administrativo, só que já faz mais de um ano que a gente não tem esse agente administrativo. Então, isso dificulta bastante. O tesoureiro, ele só vem 20 horas por semana, então também não dá tempo de fazer todo o serviço que ele tem que fazer. Então, a gente precisaria, né, de realmente ter a equipe aqui trabalhando, né, mas para isso a gente precisa ter uma reserva para depois a gente custear esse salário desses servidores. Então, nós estamos fazendo esse fundo para que o quanto antes a gente consiga, então, implementar esse concurso aqui, para a gente ter um quadro de pessoas que realmente a gente consiga fazer tudo que a gente tem que fazer conforme a legislação, que a gente acaba, muitas vezes, deixando alguma coisa para trás, porque a gente não tem tempo, só o que nós estamos aqui trabalhando, efetivamente, a gente não consegue, né, fazer tudo o que realmente a gente tem que fazer, da forma, vamos dizer, profissional, no nível profissional que a gente deveria fazer, pelo fato de ser um instituto de previdência, né, que tem que ter todos esses cuidados. Então, um dos objetivos é esse, então nós estamos fazendo esse fundo, vamos dizer, da nossa taxa administrativa. E tudo que é utilizado aqui, igual quando foi feita a reforma do Instituto, a aquisição do carro, de computador, água, luz, telefone, então, todas as despesas administrativas, então, são feitas, são custeadas através, então, desse recurso que é repassado, então, pela prefeitura. Então, a gente tem que pagar essa avaliação atuarial, que não é barata, temos os sistemas previdenciário, de contabilidade, seguro, né, aqui do prédio e tudo mais. Então, tudo isso sai, então, é custeado com esse recurso que é referente à taxa de administração. Então, tudo que é administrativo é com esse recurso, e tudo que é referente à aposentadoria e pensão, então, é referente à contribuição previdenciária, que é aquele recurso, então, que a prefeitura recolhe os servidores também. Então, são em contas separadas totalmente, né? E até a forma de se controlar também é tudo separado, né? Não pode se misturar, vamos se dizer. Então, a receita de 2020 dos segurados foi de 3.720.000, a compensação previdenciária 725 mil, o patronal foi de 9.499.000, o parcelamento dessa dívida que foi lá do início, né, como a gente comentou, dos 3 anos iniciais que o município não recolhia, então que ele paga mensalmente, então é 236.494, então o total das receitas no ano foi de 14.181.641. E a receita de remuneração foi de 7.054. As despesas previdenciárias estão com a aposentadoria 4.793.569, com as pensões 703.957 e a compensação previdenciária é 30.163. É que a compensação a gente também tem despesa, porque o INSS, quando a gente faz a compensação, teve alguns servidores que trabalharam
aqui e contribuíram para o IPES, daí eles pediram exoneração do município e voltaram a trabalhar, né, na parte privada e contribuindo e se aposentando pelo INSS. Então, o INSS também, então, cobra, vamos dizer, esse período que a pessoa contribuiu aqui para nós. Então, essa é a nossa despesa, então, de 30.163. E a despesa administrativa que nós tivemos, 127.313. Então, o total das despesas do Instituto no ano de 2020 foi de 5.655.002. Então, aqui é só um gráfico, né, para se ver, então, o tanto que nós temos de receita e o tanto da despesa. Como eu falei, atualmente, financeiramente, nós estamos bem, como eu comentei, não chega nem a só 26%, né, de tudo o que nós temos de receita, né, a gente só utilizou 26%. Então, hoje em dia, a gente tem um superávit financeiro, então, sobra recurso do que entra anualmente ou mensalmente, né? Então, com isso, a gente consegue ir poupando, investindo, e com isso a gente tem as remunerações, então a gente vai aumentando o nosso capital. Então, financeiramente, hoje a gente está bem, mas atuariamente, que seria aquele cálculo de 75 anos, que a gente tem esse déficit atuarial. Por isso, da questão da alíquota suplementar que o município recolhe. Essa carteira, aqui é a nossa carteira, né, de 2020, como ela encerrou no exercício. Aqui é a demonstração, né, por gráfico. Nós fechamos, no fechamento do ano, nós alcançamos só 7,05% de rentabilidade. A nossa meta era de 10,79%. Então, nós não atingimos o total, que é essa daqui que é a nossa meta, que seria de 10,79, nós atingimos 7,05. Então, ainda faltou, vamos dizer, 3,74%. Nos anos anteriores, todos, a gente sempre atingiu e teve uma rentabilidade até boa, né? Mas em decorrência do mercado financeiro, por causa da pandemia, então nós não conseguimos atingir essa meta, né? Então, foi uma das situações que acaba, vamos dizer, agravando o nosso déficit. Se a gente tivesse conseguido uma receita, né, de remuneração igual ao ano passado, então já teria diminuído bastante o nosso déficit, né, de 2020. Mas, devido à circunstância, né, da pandemia, esperamos que esse ano melhore, mas no início do ano ainda está meio complicado, mas esperamos que até o final do ano, né, se resolva toda essa questão da pandemia para que o mundo comece a caminhar novamente e tenha as questões, então, dos investimentos, né, é questão mundial que influencia aqui na Bolsa do Brasil também, então, hoje em dia é questão global, né, então tudo que acontece fora acaba influenciando aqui, então esperamos que o mundo entre, né, na sua normalidade quanto antes, porque isso também afeta diretamente na questão aqui da saúde do Instituto, né, porque nós dependemos da nossa arrecadação. Essa é um outro gráfico também para demonstrar dos últimos 4 anos. Esse daqui, que é o verdinho mais escuro, é a nossa carteira, então nós rendemos 51,73%, e a nossa meta é esse cinza clarinho aqui embaixo, né? Então, por mais que em 2020 a gente não conseguiu atingir a meta, mas nos últimos 4 anos a gente teve uma rentabilidade muito boa, bem acima da meta, então, mesmo assim, a gente ainda está com uma arrecadação bem acima do que estava previsto para os últimos 4 anos. Então, a meta atuarial dos últimos 4 anos era de 46,98%, e a nossa carteira rendeu 51,73%, justamente porque nos outros anos a gente teve uma rentabilidade muito boa e a gente conseguiu extrapolar a nossa meta, né? Então, isso ajudou a equilibrar. Então, é desta forma que se tem o equilíbrio. Então, tem anos que acabam sendo melhores, tem outros que não, mas é dessa forma que se consegue equilibrar a questão
então, dos nossos rendimentos. Então, esse aqui é só um gráfico, né, da nossa evolução patrimonial. Então, em 2019, nós terminamos ali perto de 95 milhões, né, fechamos, então, com 110. E aqui, ó, mesmo não, sem ter atingido totalmente a nossa meta atuarial, né, com a turbulência da economia ocorrida, conseguimos evoluir o nosso patrimônio financeiro, né, de 94,800 mil para cerca de 110 milhões. Então, apesar de não termos atingido a meta, mas mesmo assim teve uma boa evolução, então teve um bom resultado no ano de 2020. Então, agora, a perspectivas, então, para 2021. Então, o que a gente pretende atingir, né? A reforma previdenciária, então, como eu já falei, em fevereiro, então, já foi aprovado, né? A questão da alíquota do servidor e a questão dos benefícios temporários, que seria ali o salário maternidade e o auxílio-doença, então, que foi repassado, né, para o município, porque o Instituto de Previdência agora só pode pagar a aposentadoria e pensão, conforme a emenda constitucional. Então, já foi regularizada a questão da nossa legislação e da alíquota do servidor também, que passou de 11% para 14%, que vai ser efetivada a partir de maio. Tem uma outra situação aqui da reforma previdenciária, que é a questão da contribuição complementar, que é uma outra situação, que é uma coisa totalmente à parte do Instituto, não vai ser efetivada aqui pelo Instituto, vai ser de uma outra forma. Então, é o município quem vai ter que efetuar a legislação, e daí vão ter uma questão de uma instituição que vai trabalhar com essa questão da contribuição complementar. Então, isso vai ser começado a estudar, vai ter um grupo de estudos que vai ser montado, de alguns servidores, então logo vocês vão começar a ouvir falar a respeito disso, vai ter que ir projeto de lei para a Câmara e tudo mais, mas isso é uma situação muito boa para os servidores, com o tempo todo mundo vai estudando e vai vendo como que é, né, então vai acabar melhorando, né, a situação ali para os servidores. Então, isso vai ser uma das metas também que vai ter que ser implementada nesse exercício ainda. Mas, como eu quero deixar bem claro, não vai ter vínculo efetivamente com o Instituto, né? Então, quem vai ter que trabalhar isso, quem vai gerenciar e tudo mais, então é o município. Na questão do Comprev, que seria a compensação previdenciária, né? Então, esse ano a gente pretende terminar de implementar, que ainda tem alguns processos que ainda não foram, que ainda estão nos trâmites, né? Então, é uma outra situação. E vamos começar a trabalhar também, então, com a compensação previdenciária entre os outros institutos, que agora a gente vai fazer o levantamento e ver, né, de quem que a gente pode solicitar essa compensação. Então, vamos trabalhar a respeito disso nesse ano de 2021, para melhorar um pouco mais, implementar a questão da nossa arrecadação. O Progestão, então, como a gente falou, pretendemos nos certificar em agosto, vamos ver se a gente consegue implementar tudo e realmente passar na auditoria, né, para ver se realmente eles concedem a nossa certificação. Então, até agosto, né, se não der mais para esse ano, é o que a gente pretende. E as aplicações financeiras, então, a gente, né, pretende esse ano, mas só que assim, efetivamente não depende do comitê de investimento, né, o comitê faz o que ele pode, a gente segue a nossa assessoria, a gente pesquisa, a gente vê os fundos, pergunta para a assessoria, então esse é o nosso trabalho, mas se mundialmente ainda continuar essa questão dessa queda dos rendimentos, né, financeiros mundialmente, então realmente se não tem o que a gente fazer, né, mas o que está dentro do alcance do comitê, a gente está fazendo, a gente estuda, a gente vê, a gente é bem cauteloso e segue estritamente, né, essa assessoria que a gente é obrigado a ter, né, então eles que nos indicam, né, que tem economistas nessa assessoria, então eles é quem falam o que realmente a gente tem que fazer, a hora que a gente tem que retirar, e qual tipo de fundo que a gente tem que aplicar, para a gente ter a melhor rentabilidade. E em decorrência dessa assessoria, que a gente ainda teve uma rentabilidade boa, apesar de ter toda essa questão da pandemia, né? Mas ainda a gente teve
um resultado muito bom justamente por causa disso, né? Porque nós seguimos as orientações da nossa assessoria financeira. Então, nós vamos continuar, né, tentando melhorar o que a gente puder, as inovações, as mudanças que estão vindo bastante no nosso, pela Previdência, nós temos muitas coisas a serem implementadas aqui, até na questão dos próprios membros, né, dos conselheiros, nós temos que profissionalizá-los, eles vão ter que fazer treinamentos e tudo mais, que é uma exigência, né, da secretaria, né, de previdência. E uma das situações que eu quero elencar aqui também é a importância de todo servidor participar, não só quando tiver esses eventos, assim, que agora a gente também vai ter que ter evento para que as pessoas tenham mais conhecimentos, né, também, e de informações, então sempre participar, se possível, né, desses eventos que o Instituto está proporcionando, né, mas também de participar dos nossos conselhos, né? Nós temos essa dificuldade de a gente conseguir pessoas para contribuírem, né? O Instituto é nosso, então nós temos que cuidar da melhor forma possível para a gente garantir o nosso futuro. Então, eu peço a colaboração de todos vocês. Quando vocês tiverem dúvidas, liguem aqui ou venham até aqui, então tirem as suas dúvidas, nós estamos aqui para isso, né? O Instituto está aqui justamente para essa questão, né? Então, sempre quando tiver dúvida ou alguma sugestão, todas essas situações, então venham, todos nós somos servidores que trabalhamos aqui, né? Estamos aqui para isso, então estamos de portas abertas, então quem quiser vir tirar suas dúvidas e contribuir, né, com situações, com sugestões boas, né? Estamos, então, à disposição e pedimos essa colaboração de todos vocês. Então, na questão da minha apresentação, né, dos conteúdos, seriam esses, né, os principais, vamos dizer, né? E daí agora nós estamos abertos, né, para alguma pergunta, alguma sugestão, ou qualquer comentário, né, que vocês queiram elencar, né? A audiência está aqui justamente com esse objetivo, né, de conversar, de falar e tirar dúvidas. Então, estou aberta se alguém quiser perguntar alguma coisa. Agora é o momento. A minha parte aqui, tudo certo, Jaque. Obrigado. Certo? Não ficou nenhuma dúvida? Não? Bom, essa apresentação também vai ficar ali no site do Instituto, né? Se alguém quiser verificar, vai ter o relatório de gestão, que é praticamente a mesma coisa. Aqui a gente só fez, né, em slides, mas o relatório vai estar lá também, né, publicado, que hoje em dia a gente tem que publicar tudo, né, dar transparência. Então, vai estar lá também, quem quiser verificar depois, vai ter todas as informações, né? E quem quiser também tirar dúvida, é só vir ou ligar, passar e-mail, WhatsApp, né? Estamos todos aqui para isso. Oi, Jaque. Okay? Sim, oi. Eu só quero agradecer, que foi muito boa a sua explanação, foi muito esclarecedora. Que bom. Tira bastante dúvida da gente, né? Essas audiências, elas vão ser feitas com que periodicidade? Você comentou no começo. Na realidade, assim, a audiência mesmo, ela tem que ser no mínimo anual, né? Uhum. Nós pretendemos, nós temos também que, com esse projeção que a gente falou, que é desse programa, uma das metas que nós temos é justamente trazer os servidores para mais perto, para realmente começar a participar e tudo mais. Então, nós pretendemos fazer, não sei se de repente semestral, como a gente vai fazer, para tirar dúvidas, né? Uhum. Demonstrar tudo o que for acontecendo e demonstrando não só especificamente uma prestação de contas, né? Mas um bate-papo para tirar dúvidas e tudo mais. Então, isso é uma das metas também. Então, nós vamos ter outros eventos, até o Francisco também já deu uma ideia aí para a gente fazer também. Então, a gente pretende começar a implementar esse tipo, né,
de ferramenta agora a partir desse ano, e é uma das metas também que nós vamos fazer no caso do Progestão, né? Justamente isso. Demonstrar para todo mundo cada vez aprender mais e saber como funciona, né? Participar para trazer realmente o servidor para perto, né? Que é isso que fortalece, vamos dizer, todo mundo, né? Todo mundo entendendo para saber e até para questionar, né, e tudo mais. Então, primeiro a pessoa tem que saber para depois ela poder, né? Sim, Solicitar e tudo mais. Então, isso nós vamos fazer, mas não sei qual vai ser o mês, mas nós vamos fazer, com certeza. Então tá bom, parabéns. A gente precisa ver se conseguimos trazer mais pessoas mesmo, né? Isso é importante. Uma das situações é essa, né? Que a gente sabe que as pessoas têm essa dificuldade, essa cultura, né, de participar da própria Câmara, né? Vocês sabem como que é. Então, é uma das situações que a gente tem que ir trabalhando e convidando os colegas aí, né, para isso. De grãozinho em grãozinho, né? Mas a gente. Mas foi muito esclarecedor, eu gostei bastante, foi bem sucinto, foi bem objetivo, perfeito, parabéns. Que bom, muito obrigada, que bom. E é um trabalho de todos os membros, né? Quero agradecer aqui os conselheiros que nos ajudam bastante, né? Realmente, é um trabalho em equipe, né? Então, todo esse resultado que a gente tem é de todos, são todos nós. Aqui os conselheiros estão, assim, de parabéns. Quero agradecer também a participação, né, de vocês, conselheiros que estão aqui também, e de todas as pessoas que não estão aqui, né, de repente, aqui na live, mas estão assistindo também. Então, obrigada pela participação de todos, né? E estamos à disposição para qualquer dúvida que tiverem, certo? Mais alguma situação? Não? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu sou Cláudia. Sim. De fato, eu peguei meio pela metade a sua fala aí e a apresentação, mas eu até, esses dias atrás, até estava conversando com o Francisco algumas coisas, e eu também não sei, provavelmente deve ter tocado nesse assunto que faz parte ali vocês têm uma parte, né, que tem que ser do capital que tem que ser investido, né? Na realidade, é todo o capital. A gente não pode, tem que ser 100% aplicado. A gente só deixa, às vezes, um pouquinho ali, 1.000 ou 2.000 reais na conta, conta corrente, né, no caso, que é só para custear, às vezes tem alguma tarifa, alguma coisinha. Mas é praticamente quase 100% a gente tem que ter todo o recurso investido em fundos de investimento. A gente não pode ficar com o dinheiro parado, né? É uma das exigências. A minha pergunta é realmente nesse sentido. Com essas aplicações, conseguiram atingir o objetivo percentual anual do ano passado do rendimento? Não, como eu tinha comentado ali, o ano de 2020, justamente por causa da pandemia, né, todo a questão econômica, né, do mundo, né, não foi só aqui, todas as bolsas de investimentos, todas elas tiveram uma queda muito brusca, né? Então, nós tivemos oscilações durante o ano, ali no mês de março, né, do ano passado, foi uma queda muito brusca, depois tivemos alguns meses bons, aí depois em agosto e setembro caiu de novo por causa da eleição lá nos Estados Unidos, e daí em setembro e outubro foi ruim, assim, os investimentos, e em novembro e dezembro teve uma recuperação. Então, assim, no contexto do ano, nós fechamos em 7,05% de rendimentos. A meta atuarial era de 10, agora não lembro quantos por cento. Mas faltou 3 e alguma coisa, então nós não atingimos essa meta, porque essa meta ela é a inflação mais 3%, né? Então, como os rendimentos da Bolsa foram muito baixos, né? Até as rendas fixas que a gente fala, teve rendimento negativo, né? Então, assim, realmente não conseguimos atingir, não tinha o que se fazer, né? Porque não tinha onde aplicar, porque todos os tipos de rendimentos estavam dando negativos, né? Então,
quando ocorre esse tipo de coisa, a orientação é realmente parar, né? Porque se você retira o seu capital, aí realmente você perde tudo. O que você perdeu, você perdeu. E se você deixa ali com a recuperação da bolsa, então você consegue recuperar esses rendimentos negativos. Então, a orientação foi essa. O ano passado, a gente deixou passar toda essa fase, sim. Então, apesar de a gente não ter alcançado a nossa meta salarial, mas a gente tem uma rentabilidade boa e no último quadriênio, como eu mostrei ali no slide, mesmo assim a gente ainda conseguiu atingir, né, nos últimos 4 anos, a nossa meta salarial, porque nos outros anos teve uma rentabilidade muito boa, muito expressiva, então acabou compensando, vamos dizer, a gente não ter atingido a meta desse ano, do ano de 2020. Sim. Mas, assim, no fechamento ainda do exercício, ainda foi bom, apesar da gente não ter atingido a meta atuarial, né? Mas ainda tivemos um superávit de 15 milhões, então, que é um volume bem expressivo, né? Vamos dizer, para nós, e já foi um resultado muito bom. Sim, entendo. Essa situação realmente em 2020 ali foi bem atípica, né? E atingiu não só vocês, mas geral mesmo, né? Sim, mundialmente. E nessa questão, assim, não sei qual que é a legalidade, acho que o Francisco até a gente conversou, ele falou que até não seria possível, mas de repente, futuramente, se puder analisar, nesses valores que teria que ser aplicado. Por exemplo, assim, os funcionários públicos, né, eles têm aqueles empréstimos consignados, né? E uma média, assim, para dizer assim, que se paga um juro baixo, seria 1% que dificilmente tu vai encontrar no mercado financeiro um banco que faça uma taxa menos que isso. Geralmente é maior essa percentual. E nesse sentido, não seria possível ter esse tipo um convênio ou fazer esse empréstimo direto com o Instituto, com relação aos funcionários? Não, direto com o Instituto, não. Teria que ter, assim, um convênio através de uma instituição financeira. A gente já analisou essa situação, só que, assim, acaba não tendo o retorno, vamos dizer, porque todo o recurso que a gente tem que investir, né, para ter esse retorno, justamente por causa da nossa meta atuarial. E para a gente pagar para uma instituição, porque não é direto conosco, a gente tem que contratar uma instituição para ela trabalhar com o nosso dinheiro. E assim, para a gente ainda ter essa rentabilidade, que seria esses 10, né, por cento, então, assim, acaba ficando inviável, né? Então, assim, não tem como. Então, realmente, tem essa possibilidade, mas só se de repente, futuramente, quando tiver esses juros muito maiores, vamos dizer, né? De repente, até compensaria. Mas hoje em dia não dá, porque a rentabilidade que a gente vai ter vai ser menor do que desses fundos de investimento. Então, daí nós não podemos fazer esse tipo de, aí no caso de aplicação, né? Porque hoje em dia não convém, não tem o retorno financeiro que o Instituto precisa ter. Justamente porque a gente tem que contratar uma instituição, né? A gente tem que contratar um banco para poder fazer isso. O Instituto diretamente com o servidor não pode. Certo? Consegui esclarecer a sua dúvida? Desculpa, tinha desligado o microfone. No sentido que eu coloquei ali, né, como se tem um exemplo de 1% ao mês, que seria 12% ao ano. Aí, se fosse possível, né, nesse sentido, creio que Não, entendi. atingiria a meta que vocês têm que atingir anualmente, né? Uhum. Só que assim, o que a gente fala é que o tanto que a gente vai ter que cobrar, né, no caso, porque a gente ainda vai ter que pagar as despesas da instituição, porque a instituição não vai trabalhar de graça, né? Óbvio, né? Então, para o servidor, vai acabar saindo muito caro, ele vai pagar muitos juros. Então, acaba não compensando, né? Então, para eles, acaba compensando tirar diretamente do banco do que através de nós, vamos dizer, né? Porque
que a gente ainda vai ter que pagar os serviços da instituição e ter essa rentabilidade boa, né? Então, hoje em dia, da forma como está essa questão dos juros, hoje não seria viável. Futuramente pode até ser, gente, né? Pode se verificar. Porque, assim, perante a Constituição Federal, agora a gente foi liberado de se ter essa possibilidade. Mas, assim, hoje não convém porque não vai ter o retorno, né? Então, daí a gente não vai conseguir, no caso, trabalhar dessa forma justamente por causa do retorno devido a toda essa questão dos juros mesmo. Mas, Ok, futuramente, pode ser que ocorra. tá ok, obrigado. Nada. Mais alguma situação? Senita, tudo ok? Beleza, então? Bom, então vamos encerrar. Então eu quero agradecer a presença de todos, né, a participação. Foi a nossa primeira audiência, né? Acho que foi muito legal, né? É o início, né, de um trabalho que a gente quer repassar para todos os servidores. Espero que na próxima, né, tenham mais participantes, que realmente as pessoas comecem a se inteirar, porque o Instituto é nosso, né? E nós temos que cuidar do nosso futuro, né? Então, eu espero que todos participem mais, né? Que tenha mais participação nas próximas, né? Mas obrigada por todos. Então, vai estar disponível a apresentação no site, então, do Instituto. E se alguém tiver mais alguma dúvida, se quiser, pode vir aqui, ligar, mandar e-mail, nós estamos à disposição, certo? Então, muito obrigada por todos. Então, está encerrada, então, a nossa audiência pública. Bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Aki. Boa noite. Obrigada. Boa noite, até mais. Boa noite, Toplósio. Muito obrigada pela participação.